bonito. Naquele tempo eles faziam barraca de bambu, que ia até não sei aonde. Um sanfoneiro em cima de uma mesa. E um lampião de gás amarrado no barraco. Aí eu até vejo a cena. E o povão lá embaixo, dançando. E a gente saiu da barraca e fomos beber água sem ter sede. Já tinha tomado umas 10 garrafas de Guaraná, porque aquele tempo só via Guaraná em casamento ou dia de Natal ou de ano. Então a gente aproveitava. Mas fui beber água. Quando cheguei no poço, estava minha baixinha lá, com uma colega dela. E eu perguntei, eu posso tomar uma água do poço? Claro. Aí eu fui pegar a caneca para tomar. Falei, não. Você merece um copo. Ui. Foi muito 10, foi muito legal. Ela foi lá dentro, pegou um copo de florzinha. Você merece esse. Eu disse, será verdade? E ali ficou meio conversado. E mais tarde a gente acabou se encontrando, namoramos um ano e pouquinho, e no dia 12 de dezembro de 70 a gente se casou. Anteontem, sei lá, quinta-feira, dia 24, dia 12, aliás, enfim, iria fazer 54 anos. Mas no dia 19 de maio, 24 de maio, desculpa, ela foi embora, de 2019. E não é fácil, mas estamos aí na luta. Amém? Tá bom, gente. Família é tudo de bom. Feliz de quem tem uma família e feliz de quem vive com a família. Diga assim, quem tem família, tem aonde voltar. Eu fiz uma música, vou gravar ela agora, baseado nisto. Que bonito é ter família, como os pais vivem bem, uma coisa mais ou menos por aí. Abra a tua Bíblia, então, vamos estudar um pouco daquilo que nós vimos até agora. Foram 2 palestras que nos trouxe um recado maravilhoso de mudança de vida, do amor e etc. Como nós até agora ouvimos a palavra, então precisamos gravar o que ouvimos. Mateus 7, versículo 24. Achou? Diga amém. Mateus 7, 24. Diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Pode olhar para o altar. A edificação de qualquer projeto não pode ser feito de qualquer jeito. Eu tenho um costume comigo, é um jeito meu de ser. Tudo que eu vou fazer, eu luto para fazer mais bem feito possível. Comigo não tem quebra-galho. Ou faz bem feito, ou não faz. Irmãos, irmãs, se não sair bem feito, não é porque eu não quis, é porque eu não soube fazer melhor. Mas o que eu sei de fazer, o que eu sei fazer, eu procuro fazer o melhor. E eu levo esse tipo de vida em tudo que eu vou fazer, em qualquer sentido. Por exemplo, eu gosto de estudar a palavra de Deus
porque eu gostaria de falar de um jeito bem claro para você compreender. E se tem um jeito claro, elimina o escuro. Se tem um jeito fácil, elimina o difícil. E tudo aquilo que se torna muito difícil na minha vida, que eu entendo é difícil, eu entrego nas mãos de Jesus. Para ele não tem dificuldade. Ele diz em Gálatas, ele diz em Colossenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então, coisas que realmente eu não consigo, eu entrego nas mãos de Deus e vou orando. E Deus sempre vai dar um jeito de fazer. Sempre vai dar um jeito de fazer. Mas usando de nossas pessoas. O que é para mim fazer, Deus não faz. O que é meu compromisso, Deus não age. Ou melhor, Deus não faz. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer. Se eu faço entregando na mão de Deus, Deus me dá superação. O que eu não consigo, que se torna um querer da minha vida, eu entrego nas mãos dele. Eu uso sempre esse termo com as histórias da minha vida. Por todas as dificuldades, provações, perseguições que a gente passou nessa caminhada, por todas as dificuldades que eu passei na minha vida de casado, eu cheguei a um ponto de achar que eu não tinha mais do que viver. Porque foram muitos problemas. Um grande problema era o que eu sofria, que era realmente aquela descarga espiritual que me judiava muito e que me fazia sofrer, enfim. Então a gente não teve uma vida muito legal, porque eu sempre tinha que ser rasteado pelos irmãos mais velhos. Porque se eu saísse e aquele trem me pegasse, era problema. Isso me aconteceu muitíssimas vezes. Então eu fui ficando um pouco perito no assunto. Quando eu sentia que eu ia passar mal, e eu sabia que eu ia passar mal, pelo tempo que o mal agia dentro de mim. Então ele já não tinha mais dificuldade de chegar até mim e me abocanhar. E eu não tinha conhecimento, não tinha espiritualidade, não tinha recurso para combater com esta ação. Porque começa tudo por uma tentação. Se a gente abre espaço para a tentação, como que ela vem? Tipo assim, e hoje eu não estou muito bem. Eu estou para baixo, eu estou sentindo uma coisa tão mal. Estou com uma moleza. Eu acho que eu estou até com algum problema. A gente dá ênfase sobre isto. E na verdade, você só não sabia. Mas você falou exatamente o que você não sabia. E você deixou direito exatamente por aquilo que você não sabia fazer o que quer do vosso corpo. Quando você diz assim, eu estou tão mal, o que você fez? Literalmente, você concordou com um ataque que chegou até você. Isso você não vê. Isso você sente.
Aquilo que você sente é o que você expressa. Expressando, familiariza. Quer um exemplo? Em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é espírito. Carne é você. Nós já vimos o problema do homem carnal e já vimos o problema que temos que ser espiritual. A Bíblia nos ensina uma coisa muito bonita que está no livro de Provérbios, que é do conhecimento de muitos, mas de nem todos. Em Provérbios, no capítulo 18, tem uma passagem que vale a pena a gente estudar, relacionado no que estamos ouvindo. No capítulo 18, ele dá todo um relato com relação à palavra. Marque o texto lá em casa, você estuda. Mas, se a gente for no versículo 13, nós começamos a entender que é o jeito que a gente vive. E que, continuando a viver desse jeito, você não vai ter muita facilidade de vencer o que o mundo te proporciona. No capítulo 18, versos 13, a palavra diz assim: oh Jesus, Baiano, esse negócio acho que está com problema. Vê se você acende ele para mim aí. Ou se ele está meio bagunçado lá. Eu vou lendo aqui. No capítulo 18, se acabou, trata dele lá um pouquinho. Versículo 13. Pode ler comigo. Quem responde antes de ouvir, espera. Se você ler isso, você não entende. Normalmente, nós temos anticorpos. E o que nos deixa desse jeito é o sofrimento que a gente passa, é o desamor que a gente sofre. É cultura, é temperamento, é religiosidade. Então muitas pessoas vivem armado, com a resposta na ponta da língua, com a dificuldade de ouvir. Isso então tira a facilidade das pessoas compreender a vida. Porque do jeito que vem, vai. Do jeito que entra, sai. E tem coisas que não poderia sair naquele momento, naquele lugar, como aquela pessoa. Mas tem muito que responde sem ouvir primeiro, sem chegar ao conhecimento. E aí se torna o quê? Passa por tolo e se cobre de confusão. Então, gente, eu queria avisar vocês que tem filho aí fora. Avise tuas crianças para não aberar lá o canil. Chama teu filho, tua filha, diga para não aberar lá, porque o cachorro é muito bravo. E o que é pior, ele marca as pessoas. Então, se de repente teu filho está rodeando ali, diga para não fazer isso, porque ele marca. A hora que ele escapar, ele vai na garganta das crianças. Ele é um cachorro mansinho, mas ele estando preso ali, ele é perigoso. Então, diga para os meninos, passe longe do canil, por favor. Porque ele já fica preso e a gente já está avisando que é muito perigoso. Chama o filho de vocês, bem, não passa ali, passa longe daquele cachorro. Avisa, porque senão dá problema. E nós não vamos ser responsáveis depois. Queridos irmãos, então olha o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão.
Então tem gente que é muito confusa, que não espera o conselho, que responde antes de ouvir, agride, afronta. Então esse pode criar um título de ser chamado uma pessoa nervosa, uma pessoa braba, mas a Bíblia chama de tolo, de uma pessoa incapaz de resolver e de se resolver. Então os ensinos da Bíblia é muito rico, e o grande problema é a consequência que causa. Então a palavra de Deus diz assim, eu acho que o baiano está ajeitando, obrigado. A palavra de Deus diz assim, no versículo 14, acha o versos 14, acha para mim aí, Provérbio 18, 14. Ele diz, o espírito do homem suporta a doença. Impressionante. Mas quem erguerá um espírito abatido? Uma coisa é teu espírito está doente. E a outra coisa, ele está abatido. O espírito abatido deixa complicado o corpo. Deixa complicado a carne. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção para não fazer confusão. O corpo, ele é o território da alma. A alma é um território onde fica localizado o espírito. A localização do espírito está dentro da alma. É meio complicado você entender de início. O espírito do homem está localizado na razão do homem, na inteligência do homem. Isso não tem muito a ver com a tua alma e nem com o teu espírito, que é vindo como propriedade de Deus. Por isso, o que vem na tua cabeça é realmente uma ação do espírito do homem. E o que nós estamos estudando é isto, que nós temos que dar o direito para o Espírito de Deus agir no espírito do homem. Aí muda. Porque o espírito do homem é um espírito deseducado. É um espírito que quer na hora, ou ao contrário. Há 54 anos eu lido com o ser humano. E eu atendo gente de todos os tipos. Rico, pobre, feio, bonito, gordo, magro, santo, endemoniado. Isso é uma escola. Eu tenho uma filosofia. O mundo é uma escola e os fatos são os professores. Não tem algo que nos ensina mais do que a vida. A vida também judia, faz você sofrer, passa por muitos perrenhos, mas a vida também ensina. Então entenda, o espírito do homem, esse espírito do homem vem com ele quando ele chega no ventre da mãe. A hora que aquele feto vai se desempenhando, pois o próprio feto já é um espírito que vai desencadear um corpo. E é através do batismo que nós vamos receber o Espírito de Deus que vai habitar na alma. Antes de sermos batizados, nós somos pagãos. Então a nossa alma não tem o Espírito de Deus dentro dela. A nossa alma tem o Espírito de Deus na nossa razão.
como que a razão morre quando o corpo morre? Que razão vai ter uma pessoa no caixão? Nenhuma. Está morto. Não tem mais razão, não tem mais inteligência, não tem mais espírito. Esse morre com ele, o espírito do homem. O que não morre é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Como o Espírito Santo de Deus está em nós, o Espírito de Deus adentra no espírito do homem. Então esse homem tem o Espírito de Deus. Então ele não vai ter mais aquelas atitudes de um homem carnal. Ele vai ter a atitude de um homem espiritual. Então ele passa a ser um homem duplo. Porque a Bíblia diz, todo o teu ser, espírito, corpo e alma. Por que começa falando espírito, corpo e alma? Seja irrepreensível aos olhos de Deus nosso Senhor. Então, queridos irmãos, se eu vivo uma vida somente carnal, ou eu tenho uma religião só de tradição, mas eu faço tudo errado. Por exemplo, se eu namoro e transo com a namorada, não é o Espírito de Deus que está agindo no seu corpo e no corpo dela. Não. Esse é o espírito do demônio. O mesmo espírito que usou Eva para aderir até Adão. E usou Adão para vir até Eva. É o mesmo. Esse espírito é um espírito decaído. Ele é uma força negativa com o poder de derrubar a tua força. Nessa linha de pensamento, são milhões. E cada ato é um espírito especializado. Existe quem tem o espírito da morte. Por que você acha que as pessoas se enforcam, dá tiro na cabeça, pulam embaixo de carro? Toda essa experiência eu vivi na minha vida. Todas. Eu tentei minha vida 3 vezes. Porém, irmãos e irmãs, eu não tinha uma afinidade com o Espírito Santo. Então, o grande segredo é esse. Se eu tenho uma afinidade com o Espírito Santo, o espírito do homem, que é a razão, a inteligência, a vontade e a liberdade, ele se submete ao Espírito de Deus. O que disse Romanos, capítulo 5, versículo 8. Que aqueles, capítulo 8, versículo 5. Que aqueles que não têm o Espírito de Deus gostam do que é carnal. E não pode agradar a Deus. E não consegue, porque vive o sistema da carne. Para nós viver o sistema do Espírito, é preciso que eu abra meu coração e é preciso que eu desejo receber o Espírito Santo. Isso é um desejo. Agora, o progresso desta ação do Espírito Santo vai estar na busca que você fizer, na entrega que você tiver. Exemplo, você ouvindo o que você está ouvindo, se você não fizer força nenhuma para mudar de vida, você perdeu todo o teu tempo de estar aqui. E vai ficando um pouquinho pior. Porque, não pondo em prática, acabamos de ver na Bíblia. É aquele homem que constrói a casa na rocha. Os que põem em prática é o que constrói a casa na rocha. Irmãos, se eu respondo antes de ouvir, eu passo por um tolo. E a Bíblia, então, vai nos dizer
no versículo 15 por ali. O coração inteligente adquire o saber. O ouvido do sábio procura ciência. Oh, amados e amadas, o que é ciência? Ciência é conhecimento. E conhecimento a gente tem quando a gente interessa conhecer. Se eu não interesso conhecer, eu nunca vou ter conhecimento. Então a Bíblia está nos dizendo que nós temos que ter um coração inteligente e adquirir o saber. Os ouvidos do sábio procuram ciência. Ou seja, você não pode dar ouvido pela palavra da tua mulher, se a tua mulher não estiver falando uma linguagem que seja adequada. Você não é obrigado a dar teu ouvido para escutar blá blá blá, que não tem nada a ver com a realidade da tua fé. Não, para quê? E vice-versa. Se eu fosse dar ouvido para todas as barbaridades que a baixinha me dizia, eu tinha me separado dela. E se eu tivesse separado dela, com certeza eu estaria com outra, e com certeza estaria vivendo em pecado com outra, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você saia da verdade e entre na mentira. E quando você entra na mentira de Satanás, a vida se transforma. E as pessoas depois dizem assim: ah, quando eu vivia num casamento legal, a minha vida era um inferno. Agora eu vivo com essa daqui amaziado, nós vivemos muito bem. Claro, meu amigo, claro. Você já está na obra do diabo. Você está fazendo tudo o que ele quer. Você está carregando o espírito da morte no teu corpo. Você está transando com a mulher que não é tua. Você está fazendo filho sem direito de Deus. Não vai ter problema. Mas mesmo assim tem problema. Mas você tem prazo de validade. Quantos planos nosso querido irmãozinho João Alexandre não tinha para a missão de 2025 como vereador? Acabou. Uma pessoa muito querida, muito amigo da gente. Ele de certo tinha planos. De certo ele sentava com a esposa e dizia: bem, nesse mandato eu vou tentar por esse lado. Eu creio que ele disse isso. No mandato passado parece que não deu muito certo, mas nesse mandato eu vou fazer diferente. No mínimo. Porque o homem que pensa e raciocina, ele tem plano, ele tem projeto. E assim tantos outros, que faz milhões de planos. Bem no dia que ele faleceu, um amigo meu lá de Marília faleceu também. Que tinha projeto de mudar para Mamanguá, lá para as praias, formar uma outra vida, começar tudo de novo, fazer o casamento da filha. A esposa dele me conta que no sábado à noite, era o plano que ele estava traçando. Domingo, 8 horas da manhã, estava no caixão. Nós temos prazo de validade. E deve entender uma coisa, gente. Entenda isso por amor de Deus. Não vá nessa onda que na hora da morte você se arrepende. Não vai nisso. Na hora da morte é hora de morrer. Você não vai ter tempo. Porque se você chegar na hora da morte, isso fala para consolar pecador. E pecador não deve ser consolado. Pecador deve ser arrancado as cascas que ele tem e deixar ele viver a graça de Deus. Porque irmãos, irmãs, Deus convidou todo para um banquete. O que fizeram? Ah, eu comprei uns boi lá, tenho que treinar meu boi. Não vou no teu banquete não. Ô fulano, deu seu banquete? Não, eu não vou não, porque chegou uns parentes em casa e eu não vou sair porque eu tenho que hospedar meus parentes. Foi no outro, oh, eu até queria ir, mas meu pai morreu, eu tenho que enterrar meu pai. O que Jesus falou? Deixa que os mortos enterrem os mortos, venha para a minha festa.
Não foram. Não foram. A festa começou. E aí a pessoa foi. Quando não foi chamado. A parábola está dizendo enquanto você vive. E a parábola está dizendo quando você morre. Ele foi na hora errada. No momento errado. E o Senhor disse, o que ele está fazendo aqui? Amarre as mãos e os pés e joga nas trevas exteriores. Diga para o do lado, você está escutando, bendito? Na hora de morrer, é morrer. Não tem essa história. Ah, mas o ladrão na cruz, na última hora, ele... Oh, entenda a Bíblia. Aquela não foi a última hora do ladrão. O ladrão já tinha umas afinidades com Jesus. Ele só não teve força de manter a afinidade com Jesus. Por ele ter uma certa já afinidade com Jesus, que ele chegou a reconhecer. Nós merecemos isto, mas ele nada fez. Então, lembra de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. Por que o outro não fez a mesma coisa, mesmo sendo evangelizado pelo colega? Porque ele não teve mais força. O tempo dele ter força, ele rejeitou a força. Essa é a minha, a tua história. Quem aqui dentro pode dizer que não tem nenhum pecado que é puro e perfeito? Ninguém. Essa foi a história daquele que foi na cruz, ao lado de Jesus. Todos nós morremos com pecado. Só que o pecado de quem estava na cruz não era um pecado comprometedor. E o pecado de quem estava do outro lado era um pecado comprometedor. Se você tem um pecado que compromete a salvação, na hora da tua morte você pode gritar para os quatro cantos do mundo. É hora de morrer. E o Senhor deixa isso bem claro. A minha volta é como uma rede lançada no mar. A minha volta é como aquele que não cuidou muito bem da casa. E o ladrão veio e roubaram. Então, se você soubesse, a hora que o ladrão viesse, você se fortalecia, não deixava ele roubar. Mas o ladrão vem numa hora que você menos espera. Jesus está falando da vida e da morte. Jesus está falando dos últimos momentos da tua vida. O reino do céu é como duas virgens, que eram 5 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As prudentes estavam com a lâmpada cheia, as imprudentes sem lâmpada. E assim por diante, gente. Assim por diante. O reino dos céus é como aquele pai que comprou um campo, cercou com uma cerca e plantou uva. E viajou para um lugar distante. Na época de colheita, ele mandou os seus servos. Bateram num, espancaram o outro. O pai, o que plantou a vinha, disse: eu vou mandar o meu próprio filho, eles irão respeitar. Mandou o próprio filho, eles mataram. E aí Jesus vai e fala para os discípulos: o que você acha que tem que fazer com quem fez esse arrendamento? O que você acha do procedimento dele? Os discípulos disseram: ele tem que tirar ele daquela vinha, prender ele e dar a vinha para quem dê a renda certa no tempo certo. E aqui na parábola de Mateus, que depois eu volto nela, ele está falando de 3 coisas: vento, chuva e enxurrada. E a gente pode entrar nessa se a gente não se disciplinar com a palavra. Gente, vocês estão vendo quantos versículos eu estou lendo aqui? Olha o assunto que tem nesses versículos, gente.
E você tem mais estudo do que eu. Você está vendo que eu não estou interpretando errado. Olha que palavra bonita que ele está dizendo no versículo 15. O coração inteligente adquire o saber. Os ouvidos dos sábios procura a ciência. E olha o 16. O que é dito no 16? Veja que bonito. O presente de um homem lhe abre tudo. Ele dá acesso junto aos grandes. Amados, a tua presença para Deus abre tudo e deixa Deus entrar em você. Porque grande aqui é Deus, é o amor dele. Porém, amados, ele usa até um termo no verso 17. Quem advoga a sua causa, por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina tudo. O que ele está dizendo? Que a pessoa se julga sem pecado. A pessoa se julga que já está perfeito. Porque vou na missa. A linguagem de católico é essa. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Mas não é só isso que é pecado. Tem uma outra série de coisas que é pecado. E que são pecadinhos. Mas que um pecadinho em cima do outro vira um pecadão. E o que é pior, você não procura se confessar. E você é um veículo. Teu coração é um veículo do teu corpo. É a máquina do teu corpo. E essa máquina, ela recebe tudo dentro dela. Ela recebe calúnia, ela recebe mágoa, ela recebe desaforo, ela recebe pouco caso, porque o mover da máquina, o pulsar do coração, é que estimula a ação, é o que estimula o agir. Nós agimos segundo o que está dentro do coração. E dentro do coração está aquilo que você fala. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 20. Leiam. É do fruto de tua boca que um homem se nutre. Continua. Com o produto dos teus lábios, morte e vida. Como? Morte e vida está à mercê da língua. Eu repito o versículo 20, todos. 20. Versos 20, de novo, bem alto. É do fruto. Pare. E a gente não analisa isso. Alguém me dizia, se é do jeito que você está dizendo, está todo mundo no inferno. Alto lá, eu não vou estar no inferno. Vai quem quiser ir. E a estrada do inferno é linda, maravilhosa, larga, cheia de flores. Com todo o prazer da vida. É baile, é cerveja, é musicão, é mulher, é tudo, é prazer. Mas prazer. Eu atendi um senhor com 88 anos, estava um caquinho na cama. E me dizia, seu camelote, eu fui homem de pegar boi de 20 arroba, derrubar, amarrar, castrar. Eu era homem de laçar burro chucro no pasto, montar, domar. Eu lidava com a boiada sozinho. Adomei muitos animais.
Hoje, eu não sou mais homem de pegar uma caneca e beber. Enfraqueceu. O tempo acabou com ele. Mas o que era pior, aquele homem não estava morrendo por fora. Ele estava morto por dentro. Quanto tempo você não se confessa? Que eu me lembro, foi quando casei, há 60 anos atrás. E nunca mais me confessei. Fica 60 anos sem tomar banho, o que você vira? Você lembra quanto tempo a pelada estava naquele quarto, João de Deus? 20 anos? 20, né? Ele me levou numa cidade por aí, rezar para uma, tadinha, nós demos o nome dela de pelada. Porque ela vivia nuzinha dentro de um quarto. Segundo, há 20 anos, que ela não saía do quarto. Era tratado como animal. Comida enfiada por baixo das vigotas. Suja. Fedida. Evacuava, urinava tudo dentro de um quartinho. Umas unhas desse tamanho. Era um bicho humano. Um bicho humano. E foi nos recomendado que não podia entrar porque ela arrebentava tudo que entrasse lá. E olha, as polícias foi tentar tirar ela daí. Ela quis matar as polícias. E só não matou porque a afinada mãe dela entrou na frente e não deixou. Então eu falo, não entra aí, porque se ela escapar, ela some. E ninguém consegue relar nessa mulher. E nem achar ela. A única criatura que encontra ela depois de um certo tempo é o cachorro. E o cachorro achava ela e trazia ela. Porém, esse cachorro também morreu. Então vocês não entram aí. Olha cada desafio. Se eu acreditasse na palavra que saiu da boca daquele pai, eu voltava embora e não entrava lá dentro. E o João e a esposa dele é testemunha fiel que eles dois estavam junto comigo. Foram eles que me levaram lá. E a gente despregou a vigota e temos que entrar. Eles ficaram meio cuidando da porta e a gente entrou lá dentro e pela glória de Deus, quando ela investiu, Jesus me usou, ela caiu de costa. Até foi eu, Caiete, que demos banho nela. Para cortar a unha tinha que pôr em cima de um pau e bater com a faca. O cabelo vinha até na costa, uma macega, um cheiro insuportável. Não tem carniça mais horrível do que a carniça do ser humano. Mas Deus fez uma obra muito linda, gente. Graças a Deus, ela se libertou, demos banho, compramos roupa, colocamos nela. E hoje está boa, né, João de Deus? Esses dias ainda eu vi ela entrando na igreja, que uma pelada, como é que você está? Tudo bem. Irmãos, é a palavra que tem poder. E foi palavra de maldição. Palavra de maldição mediante ação. Deixa eu te contar o que isso significa. Quando uma pessoa te odeia e não pode te destruir corporalmente e nem financeiramente, é a história que você acabou de ler aqui,
daquele que advoga a tua causa. Parece que você é o certo, mas quando vem a parte adversa, percebe onde está o erro. Esse ensino é muito maravilhoso, só que ele é talvez fora do teu conhecimento. E como nós somos família, nós temos que ter conhecimento dessas coisas, porque como é que nós podemos contrapor o que você não vê, mas que acontece? Se não for através do conhecimento bíblico, se não for através da credibilidade, se você não crê, você perece. Pela glória de Deus, ela se libertou, por quê? Porque a palavra tem mais poder do que o pecado e do que o mundo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, se a pessoa te odeia e te faz um trabalho encomendado, porque tem o trabalho meia boca, isso eles fazem lá em alguma benzedeira, em algum curandeirinho em Churuca. Mas se eles querem um trabalho bem apurado, então eles vão num centro aonde exista a técnica do trabalho encomendado. O trabalho encomendado é algo mediante a fatos concretos. Exemplo, eu quero possuir esta casa, mas o cara não vende por nada. Eu já ofereci além do valor e ele não quer vender. Ah, vai na fulana de tal que ela faz um trabalho e ele é obrigado a vender. Então ela vai, eles vão, e esse povo, eles são office boy do demônio. Mas quando não se tem conhecimento bíblico, a gente desvia o assunto e diz assim: não, eu não tenho medo disso, porque macumba pega em quem não tem fé, mas eu tenho fé. Quando você acha que você tem fé, que é o grande problema. Porque se realmente você é um homem de fé, você iria entender o que a Bíblia diz. Porque a fé vem através da leitura bíblica. Se você não lê Bíblia, a tua fé é fraca. E na leitura bíblica está dizendo que quando alguém te lança uma maldição pelas costas, você acaba sofrendo a ação. Espera. Isso se você deve. Se você não deve e tem a fé bíblica, a Bíblia te diz: toda maldição lançada sem justa causa fica sem efeito e retorna em quem lançou. Mas você tem que ter o conhecimento. Com o conhecimento, o fulano falou que vai lançar um trabalho para te destruir. Não, ele não consegue destruir, porque a palavra de Deus me assegura. E a palavra de Deus é muito maior do que a palavra do mundo. E se você não lê Bíblia? E se você não conhece a palavra de Deus? Você tem que apelar. E aí que vira um rolo, não estou tirando a fé de ninguém. Esses dias uma família me ligou: seu João, eu ouvi falar do senhor porque a fulana, a ciclana, a Bertana que me deu o teu telefone.
Olha, senhor João, eu sou uma pessoa católica, eu faço parte do ministério, eu trabalho já há X anos numa paróquia, eu também prego, a gente canta, eu vivo em dias com a minha igreja desde pequeno. Mas eu acho que tem um problema muito sério, e esse problema sério, alguém rezou para mim e falaram que foi feita uma macumba pesada para me destruir. Tá bom, amigo, e você acredita nisso? Não, eu tenho fé, eu não acredito nisso. Ué, mas se você não acredita e tem fé, por que você está com medo? Maior é o Deus que você serve na tua paróquia do que a macumba que te fizeram para você. Mas como é que você sabe que você tem uma macumba? É porque uma pessoa orou para mim e teve uma visão a meu respeito. Ele viu que meu nome estava sendo levado em uma tumba do cemitério para destruir a minha pessoa. Mas como eu sou um homem mais forte, essa macumba desviou na minha filha. E você, como homem forte, que não conseguiu, ou melhor, que conseguiu reter a macumba, não pode ser o mesmo homem forte para ir mandar embora a macumba que está na tua filha? Ah, não, eu estou indo na missa e eu também faço grupo de orações e a gente, o padre lá começa a missa às 8 horas e termina 1 da tarde. E é missa de cura e libertação. Falei, aí está o grande problema. Vocês nunca vão ver o Camilote falar, vou marcar um retiro de cura e libertação. Porque na verdade, a cura e a libertação tem que nascer na pregação, no ensino bíblico. E também tem que nascer naquilo que você colocar na prática. Infelizmente ele foi no retiro, na hora da oração foi embora. Então são pessoas que às vezes estão embaixo de algum mal em ação, mas que não se livra deste mal em ação. No caso dessa menina, contou que ele namorava uma moça e gostava muito dela. E essa moça largou do namorado para namorar ele. E o ex da moça ficou muito revoltado com ele. E ela, que foi casada com ele, nunca teve muita felicidade no casamento. E conta que um dia foram para a cidade e deixou a filha do ex com a filha dela, essa que tinha o problema. E essa que queria destruir o casamento dele, fez um bolo e deu para a menina levar para a mulher do cara, que ela gostava muito. E orientou, vocês não comem o bolo, porque é um bolo presente da tua mãe. E conta que a menina no caminho comeu um pedaço de bolo. Isso foi uma oferenda encomendada. O poder das trevas estava num ato concreto. Então, o verbo se tornou um fato na pessoa do bolo. Foi encomendada. E conta que quando a menina mordeu, comeu aquele bolo, 5 minutos depois,
Ela estava arrumando a cozinha, o prato quebrou. E ela ficou nozinha, com 13 anos. E estava nessa idade que nada se resolveu. Então é um trabalho feito através do espírito mau. E eu podia pregar um retiro só dando testemunho desses fatos. Quem anda conosco nesses 10, 15, 20 anos, já viram coisa. E essas coisas existem. E grande parte desses fatos existentes na vida humana são uma consequência de espírito mau. O espírito do mal-estar. Então o que é necessário? Que você busca o espírito do bem-estar. Mas para o Espírito de Deus entrar em você, você tem que abrir. É do fruto de tua palavra. Se você começar então agora a dizer, obrigado, Senhor, por aquilo que eu desejo, eu não merecia. É diferente de dizer, estou desanimado. Eu não vou conseguir mais nunca, eu já perdi a esperança. Você usou uma palavra má. Porque a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Diga. A Bíblia nos diz no versículo 21, morte e vida está à mercê da língua. Você pode sarar de uma enfermidade quando você glorificar a Deus, mesmo em dor, você dizer, sarou, Deus me curou. Essa palavra Deus toma com ele e começa a trabalhar a sua palavra. Porém, irmãos, se eu mudo a palavra, eu adquiro sempre o negativo da minha vida. Eu não vou conseguir. Eu não vou vencer. Eu não sei. Ai, meu Deus, você nem começou, você nem experimentou. Como é que você pode dizer que você não sabe, que você não... Eu dei meus exemplos para vocês. Eu até conversava, não sei com quem esses dias, que tudo que eu faço, eu aprendi meio sozinhão. A vida me ensinou. A dificuldade me ensinou. Quando o papai morreu, já dificultou, porque nós trabalhávamos na terra dele. Nossa, mas ele que era o chefe. Depois a mamãe morreu. E aí vem aquela realidade que não é bom para ninguém, a tal da herança. Louvado seja Deus, nossa família não teve problema, graças a Deus foi repartido tudo bonitinho, os que vendeu, os que ficou, deu certo. Porém, eu fiquei sem lugar para trabalhar. E aí eu tinha que me virar, na época 4 filhos para cuidar. E eu só sabia carpir, só sabia mexer com lavoura. Mas foi apurando, foi dificultando, e antes de terminar a minha colheita, eu comecei a fazer um jeito de me virar. E comecei fazendo, pondo cabo em caneca, lá de baixo. Fundo em bacia, fundo em tacho. E era muito difícil, mas eu não sabia fazer. Primeiro fundo, na época tinha muito essas bacias de alumínio, caneca de alumínio, panela. Eu colocava fundo naquelas panelas, em panela grande, panela pequena, em tacho. Aí eu aprendi a fazer aqueles tachinhos. Tudo no pau, tudo fazendo.
aqueles tachinhos com lata de litro de óleo, cortando litro por litro, fazendo, colocando fundo e saía a vender. Depois comecei arrumando fogão a gás. Nunca tinha visto um fogão na vida, saía com a malinha na mão, eu conserto o fogão, você tem para... sem saber nada. E eu ia pedindo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E foi nessa que eu acabei abrindo a oficina. E abri uma oficina, acabei mudando pelas Barras do Jacaré, e aí eu me vi doido. Porque as pessoas traziam carroceria para mim arrumar, eu não sabia. Trazer rodas de carroça para pôr raia, cambota, ferrar, pôr aqueles arcos, eu não sabia nada. Eu fui falar com o ex-marceneiro, olha, como é que eu faria para ferrar essa roda de carroça? Ele falou, eu não vou te ensinar. Eu aprendi sozinho, você tem que aprender sozinho. Oh, meu amigo, mas eu nunca fiz. Então faça, porque um dia você vai falar, eu fiz. Mas eu não sei como fazer. Vai fazendo que uma hora você aprende. Mas o cara foi grosso. Eu falei, agora eu vou ter que inventar aqui. Eu acho que eu estraguei umas 3 rodas. Arrumava, consertava, estragava. Arrumava, consertava, estragava. Mas lá um dia eu acertei. E quando eu acertei a primeira, eu marquei e não esqueci mais. E aí eu fiquei, foi perito, um profissional. Trocava roia, cambota, fazia pinho, fazia de tudo, de tudo. Assim foi soldar, assim foi fazer móveis. Então a vida foi me ensinando. Hoje, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade. Assim foi que eu aprendi a ler a Bíblia. Assim eu aprendi a fazer música. Então, se você insistir e pôr ênfase na palavra, você consegue. Agora, tem lutas. Não é nada de graça. É suado, é chorado. Mas quando você aprende, meu amigo, você glorifica a Deus. Então a Bíblia está nos dizendo, é do fruto de tua palavra que o homem se nutre, do produto dos seus lábios ele se farta. Vida e morte está à mercê da língua. O que você falar é o que você vai colher. Então, de hoje em diante, comece a profetizar. Cura. Jesus vai me curar. Eu vou ficar curado de Jesus. Eu vou conhecer Jesus. Eu vou ter mais força para ler Bíblia. Você começa numa fúria e de repente vai querer ler 4, 5 capítulos. Pode parar. Começa de pouco. Para você estacionar a tua casa sobre uma rocha. Lá no capítulo de Mateus. O tempo estourou, mas ficamos de pé. Constrói a tua casa na rocha que é Jesus Cristo. Ele te dá força. Vamos unir segurando nas mãos. Gosto muito dessa história de dar as mãos. E diga para o irmão do lado, você vai vencer na vida, irmão. Seu João, o que eu faço para ver uma mudança lá dentro de casa? Faz essa pergunta para mim, faz favor. Quem realmente precisa de mudança não falou. Todo mundo. Mas você quer ver mudança lá dentro da tua casa? Você quer mudar da tua casa? Você quer mudar da tua casa ou ver mudança?
vai na loja, compra fogão, geladeira, cama. Amém. Amém. Você só vai ver mudança lá dentro da tua casa no dia que você mudar. O problema da tua casa é você. Não foi o que eu falei para o Ricão lá? O barco é seco, e eu falo. Mas ele não vai mais dizer ao mundo que ele não sabia. É você que tem que mudar. Quando você mudar, você vai ver mudança no teu marido. Amém? É porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Muda a linguagem. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo isso porque é experiência. E a vez que eu chegava de 3, 4 dias de retiro, baixinha, cheguei. Abre a porta. Você lembrou que agora você tem uma família? Lembrei. E a minha família é bonita, por sinal. As dondocas lá do retiro não deu pouso para você? Não deu. Também eu não pedi. Não é fácil, irmão. Você cansado, com fome, querendo tomar um banho. Aí sentar na calçada e dizer: Jesus, toca no coração. A vontade dele chega lá, pegar ela para a garganta. Aí Jesus disse: se você amar só quem você ama, que recompensa tem? Era minha esposa, eu tinha que amar. E quando o ama, entende. Diga isso para do lado. Se não ama, meu amigo, vegeta. Porque pode entrar um desejo no lugar do amor. E desejo é uma coisa que acaba muito cedo. Porque desejo você tem em tudo. Tomar um refrigerante, comer um churrasco, passear, sei lá onde. Tudo é desejo. Mas tudo acaba. Às vezes você tem desejo até de coisar. Mas amados, quando se ama, o amor supera as situações. Então eu rezava, eu pedi a Deus que ela se tocasse. Aí depois de muito tempo, ela levantava lá, fingindo que estava dormindo, abria a porta, ia lá, deitava na cama, virava para o outro lado. Glória a Deus. Aí até a coisa caiu, hein? E aí, amigo, você tem que ficar quietinho. É muito chato dizer isto, mas foi a realidade. Por isso eu fiz aquela música, Realidade da Vida. Tem muito. Como é que começa lá? Eu fiz essa música, Realidade da Vida. Como? Tenho visto tantas coisas neste mundo que a realidade para mim mostrou. Estou referindo às nossas famílias. Muitos são aqueles que já separaram e suas riquezas foram divididas, e daqueles lares nada mais sobrou. Isso acontece com a nossa gente, que por não orarem ficaram diferentes. É uma aliança que se quebrou. Isso é uma realidade. E às vezes, como homem, você queria, né? Vai lá com as tuas mulheres. Você não estava lá? Agora você vem me procurar? Eu não sou remendo de ninguém. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E irmão, você é homem. E você sabe quando você fica nervoso nessa área, como não é fácil. Por amor, você tinha que dizer, suporta. Então, como a gente é bíblico, ou tenta ser, Colossenses diz,
suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, por amor a Cristo, eu ofereci aquele sacrifício, aquela vontade para Deus. Bom, agora me conscientizo que eu não posso mais. Então, não procurava mais para não ter a decepção. Porque se tem uma coisa que rebenta o tal do homem em 2, 3 pedaços, é a esposa negar para ele. Isso é um martírio. Mulherada, nem que for meio de um jeito qualquer lá, não nega para o teu marido. Porque o tal homem é macho. E o tal do macho, você não vê o que os machos fazem? Os machos pulam a cerca, arrebenta, lasca. Eles querem a parceira. E o macho homem é pior do que boi. Porque boi vai pelos instintos e ele vai pela inteligência. Então, o leão quis carne, dá a carne para o leão. Aí ele sossega. Então eu não procurava. Aí ela me condenava. Quer dizer então que você arrumou outra. Não, por quê? Você não me procura mais? Olha por irmão, diga, tem jeito? Diga, isso é Satanás. Diga isso. Infelizmente. Mas não tem explicação. Mas ele não é pregador? Ele não liberta todo mundo? Por que não liberta a mulher dele? Porque eu não consegui. Eu não sou nenhum tonto. Você acha que se eu conseguisse? E o duro que eu gostava daquela negrinha. Ô negrinha maravilhosa. Ai, como eu gostava dela. Às vezes eu ficava olhando ela. Eu dizia, mas a minha baixinha é bonitinha, né? Eu falava. Aí eu chegava quietinho, dava um abraço nela. Ih, não vem não, o que você está querendo? Para, saia daqui. Tá bom. Eu ia lá, catava uma rosa, uma flor para outra flor. Dá lá para Nossa Senhora. Ô baixinho, eu estou dando para você. Agora não tenho tempo para ver flor, dá lá para Nossa Senhora. Que José, dê para Nossa Senhora. Eu estou dando para você. Põe aí em cima da mesa. Era assim. Mas a gente amava, então suportava. Chacoalha o amigo de quem ama suporta. Falei. Repita. Está escutando, tio Tônio? Não briga mais com a dona Neuza, hein? Dona Neuza não briga mais com o tio Tônio. Tá bom, tio Tônio, você não pode brigar com ela. Mulher não pode brigar. Mulher tem 3 temperamentos. Antes, durante e depois. Tem que ser perito. Porque se joga no antes, ela está no durante. Você vai no durante, ela está no depois. Não tem jeito. Com mulher tem que ter faculdade para morar com mulher. Diga amém. Tem que ter nível superior para morar com homem. Diga amém. É seres humanos. Não é verdade, professora? Profe. Não é profe? Aí o que você foi arrumar? Só que você arrumou um cara muito bom. É porque ele vem de uns termos meio judiado. E achar um mulherão desse, amigo, isso é loteria esportiva. Isso é loteria esportiva, você está colocado. É quartinho de vidro? Que coisa linda, hein? Que bom, mas não fica olhando para outra não, hein? Não vai não, vira o olho, tá bom? Amém? Conta-se que um homem era meio mulherangão. E quando ele via uma mulher meia desarrumada, diz que ele regalava os 2 olhos. E às vezes a desarrumada tem mulher meio desacertada. Tem mulher que senta de qualquer jeito. Diga para ela, é feia, irmã. E às vezes começa a aparecer o que não é para ser mostrado. E uma mulher sentou nesses moldes. E um sacerdote estava perto, falou para o cara,
não olha não, que Santa Luzia cega teus olhos. Ele fez assim, eu vou riscar um zóio. A vida ensina. Amém, irmãos. Aleluia. Você pegou alguma coisa? Pegou? Compatível? Então vamos nessa. Vamos lá. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convida ele, ela. Vamos tomar um cafezinho da tarde? Chama ele. Um bom café.